entrevista especial aqui hoje no nosso Band News Amazônia. A gente recebe o superintendente regional do DENIT, Orlando Machado, para trazer alguns esclarecimentos sobre as dragagens que estão previstas e também sobre a atual situação da BR-319. Seja bem-vindo, superintendente. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e pelo espaço. Superintendente, há um processo de contratação dos serviços de dragagem dos rios aqui do Amazonas, né? O edital já foi lançado. Qual será o próximo passo e quando devem iniciar realmente essas dragagens? Olha, essa dragagem um processo que está sendo feito por Brasília, né? Pela diretoria aquaviária do DENIT, e a gente está aguardando a questão da licitação para poder fazer a contratação. A gente espera aí que num prazo de uns 60 dias a gente consiga colocar aí, já dê ordem de início para a empresa, né? Aí vamos ver, tem um tempo de mobilização até que venha, que coloque, né? Mas a gente espera conseguir entrar já no período que já vai estar mais crítico e consiga iniciar esses serviços e melhorar a navegabilidade dos rios, né? Mas esse não seria uma contratação emergencial, superintendente? Não, ela não é emergencial, não. Ela é uma contratação normal, está sendo feita a licitação normal, sem a decretação de emergência, né? Então, está seguindo o rito do processo licitatório sem ser emergencial, né? Sem ser dispensa de licitação. Então, a licitação é uma concorrência, né? Que está sendo feita. Agora, senhor Orlando, a gente fala do ponto de vista emergencial, obviamente tem a questão processual, legal, de licitação, que quando é emergencial, você acaba tornando o processo mais rápido e flexível. Só que ela seria emergencial do ponto de vista, vamos lá, ambiental e de efeitos de mitigação da crise climática, porque é um assunto que vem sendo levantado desde o ano passado, né, pelos cientistas, e apontando aí a necessidade justamente da dragagem desses rios, uma vez que a gente, infelizmente, a gente fala infelizmente mesmo, a gente espera aí uma seca histórica. O senhor vê se houve uma certa demora do governo federal em entender essa emergência, essa urgência? Olha, nós tivemos já, o que acontece? Nós tivemos já emergência em alguns locais, foram decretadas no ano passado, quando teve já a seca histórica de 2023. E a partir daí, o DENIT viu a necessidade de se realizar, não ações emergenciais, mas uma contratação já efetiva, já com um plano de longo prazo, né? Um programa de dragagem por 5 anos já, uma contratação já mais extensa. Então, nós focamos nesse trabalho, junto com a diretoria aquaviária, exatamente já para deixar um programa completo, né? A gente não viu... Contínuo, né? Exatamente. A gente acha que essa ação ela vai ser muito mais efetiva do que a gente executar uma nova emergência agora em 2024. Considerando esse prazo aí que o senhor deu de 60 dias, a previsão é que comece ali por volta do mês de setembro. O senhor acha que dá tempo de chegar, de fazer esse serviço de dragagem nos rios antes que esse nível prejudique os municípios nos pontos que estão previstos? Olha, essa questão de como é que vai ser, vai depender muito do impacto, vai depender muito da questão de como é que vai ser exatamente essa seca, né? Mas a gente está evitando todos os esforços, né, para que a gente realmente consiga mitigar e diminuir ou até evitar de uma vez nos principais pontos, né, que isso aí aconteça. Importante colocar que os pontos delimitados pelo DENIT foram os pontos onde a gente teve a emergência ano passado, que a gente já claramente detectou essa questão. Então, como é um programa novo, então vamos ter que primeiro começar para ver exatamente como é que vai se comportar. Mas o trabalho foi feito exatamente para tentar já desde 2024 reduzir esses impactos. Obviamente nós vamos aprender muito com isso aí, com o processo, para que a gente possa melhorar essas ações efetivas durante o decorrer do contrato dos 5 anos e essa continuidade. O importante que eu vejo é da busca e da implantação que foi feita pelo governo federal, de realmente colocar um programa já de médio prazo, uma contratação mais efetiva, para que a gente possa realmente combater esses efeitos adversos da crise climática, né? Bom, e em relação à dragagem, a esse assunto, a gente sabe que existem vários tipos de dragagem. E para cá, para nossa região, pelo histórico, vai ser uma dragagem para afundamento, para aprofundamento, melhor dizendo, para passagem das embarcações, ou de manutenção? Tem algum ponto que seja para manter ali a navegabilidade?
Sim, o que acontece? Então, a primeira coisa é fazer um canal de navegação, né? E sinalizar. É importante colocar que tem a sinalização nesses contratos, por onde é que os navios irão passar. E aí que entra a questão do programa, da questão da manutenção. Você está sempre fazendo batimetria, monitorando a necessidade a cada ano dos pontos que estão estrangulando e onde é que nós vamos ter que atacar a cada ano. Então, a ideia do trabalho é exatamente essa. Você faz uma maior, você cria um canal, sinaliza e passa a fazer a manutenção desse canal durante o período do contrato. Outro assunto, superintendente, é a questão da BR-319, que está sendo apontada como uma alternativa à chegada de insumos aqui em Manaus nesse período de estiagem, né, que já tem uma previsão de que seja mais severa do que a do ano passado. Mas, conforme argumento de alguns ambientalistas e de alguns relatórios também de instituições ambientais, a estrada não suporta o peso de carretas que trariam esses insumos até Manaus. Queria que o senhor esclarecesse para a gente até que ponto a estrada pode ser essa alternativa logística. Procede essa informação de que não pode trafegar ali nela um peso excessivo? Olha, o DENIT já delimitou até um peso em relação à rodovia BR-319. No ano passado, que já tivemos problemas, nós liberamos, por exemplo, a pedido do governo estadual para algum tipo de insumos que fosse para que chegasse aqui, para que evitasse o desabastecimento. Então, nós temos essa questão que uma rodovia não pavimentada, obviamente, ela não tem a capacidade de suporte de receber o tráfego como uma rodovia pavimentada. Então, daí o motivo que a gente entende também que dessa importância social e econômica dessa rodovia e dessa luta que está sendo feita pelo governo federal, pelo Ministério de Transportes, que é quem define a política de transporte no país, né? E pelo DENIT, considerando isso aí como prioritário, né? Essa pavimentação. Então, tem sido feito esse trabalho, foi criado um grupo de trabalho que recentemente liberou um relatório, né? Um relatório muito bem consolidado das ações futuras, né? Foi um relatório que ele... Aquele que mostrou a viabilidade da BR. Sim, a viabilidade, na verdade, ela já havia sido dita pelo IBAMA quando ele liberou, em 2022, a licença prévia. Então, ali já estava sacramentada a viabilidade ambiental do empreendimento. Agora, como ele teve muitas condicionantes, para você cumprir essa LI, você depende de condicionantes que não dependem só do DENIT, o Ministério fez esse relatório, um relatório sucinto, mas que vem dividido lá a estrutura dele, por exemplo. Ele fala muito da questão da presença do Estado, que vai ser necessário, de como é que vai ser, como esse trabalho tem que ser feito. Ele pega toda a história do que já foi feito em relação a isso, né? As medidas que já foram tomadas durante todo esse tempo, são mais de quase 20 anos aí, então tudo tem sido feito. A criação de unidades de conservação, foram criadas 27 unidades de conservação, 12 federais, 9 do estado do Amazonas e 6 de Rondônia. Então, todo o trabalho que vem sendo feito exatamente para atender o que está solicitado pelo IBAMA e atender essas questões ambientais, né? Então, seria basicamente isso. Uhum. Agora, senhor Orlando, existe aí um contraponto apontado por pesquisadores e lideranças indígenas no entorno da BR-319 em relação ao relatório do DENIT sobre sustentabilidade da rodovia. Segundo essas lideranças e segundo esses pesquisadores, o DENIT teria cometido uma infração à Convenção 69, que é um tratado internacional vinculante que prevê, né, direito dos povos indígenas de serem ouvidos em grandes empreendimentos. O que acontece? DENIT disse que ouviu essas lideranças, as lideranças no entorno disseram que não foram ouvidas. Aí eu queria saber se o senhor tem essas informações. Eu sei que isso está muito mais por Brasília, mas como que o senhor recepcionou essa informação aqui no Amazonas? Olha, essa questão indígena, eu tive até a conversa com o coordenador nosso de meio ambiente. Na verdade, foi mandado agora um documento para a FUNAI solicitando o prosseguimento desse estudo indígena, né? Então, colocar que o DENIT fez um estudo que envolve uma área de abrangência de 40 quilômetros da rodovia, né? Você tem a questão dos dados primários, quando você faz o estudo indígena, e secundários, que depois você vai na aldeia, né? Então, eu não sei realmente em que pé que está isso aí, mas o fato é assim, o DENIT ele não vai cometer nenhuma infração, até porque a gente entende que esse trabalho
ele depende de a gente tem que... são vários órgãos envolvidos, é IBAMA, Sim. é FUNAI, é Ministério dos Povos Indígenas, é Ministério do Meio Ambiente, é IPAAN, é o Governo do Amazonas, o Governo Federal, o Ministério do Transporte. Então, a gente sempre segue essa questão. E também a licença de instalação, ela não sai. O IBAMA, ele analisa o que a FUNAI escreveu e segue aquelas ponderações da FUNAI para que seja emitida essa licença de instalação. Então, eu não vejo do DENIT estar trabalhando ou que haja alguma ação efetiva para que do DENIT em relação de não escutar liderança indígena ou de qualquer infração em relação a essa OIT, né? Isso, a OIT 169, né, que trata dessa convenção internacional. Agora, obviamente que o senhor colocou que o grupo de trabalho ele é composto por várias entidades, instituições. Quando a gente recebeu o relatório, que foi publicado primeiramente pelo jornal Valor Econômico, deu a entender que o DENIT que estava muito à frente disso, né? O Ministério dos Transportes que teria cuidado especificamente disso. Nós não encontramos desse relatório, e aí eu me refiro mais a esse relatório que foi divulgado pelo Valor Econômico, as informações oriundas do IBAMA e de outros órgãos que, em tese, deveriam compor o GT. Ainda há muita polêmica sobre a BR-319, muito embora esse relatório tenha apontado essa sustentabilidade dela, né? E uma delas é sobre o estudo de viabilidade econômica e manutenção. Por que a gente fala isso? Porque, segundo o que foi apontado em levantamentos feitos pela UFAM, pelo INPE, a gente coloca essas instituições de pesquisas que vêm acompanhando, de fato, há décadas, né? São pesquisadores que estudam isso há décadas, tanto do ponto de vista documental como em loco lá com as comunidades. Eles apontam a falta de estudo de viabilidade econômica, porque, em tese, a manutenção da rodovia, eu falo em tese, com base nesses estudos, por ter um solo argilo-arenoso, a manutenção seria bilionária, né? Para poder garantir que a rodovia se torne trafegável aí anualmente. E que isso, em tese, também seria inviável para o governo. Tanto que a gente viu que o governo Bolsonaro não conseguiu lá cumprir a promessa. E o vice-presidente acabou nem cumprindo a promessa dele também de engolir a boina dele caso ele não asfaltasse a BR-319. Não é um processo fácil. Aí se julga muito a Marina Silva, que ficou afastada há mais de 10 anos do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. Mas se fosse fácil, Bolsonaro teria feito, né? Então, se fosse tão fácil assim, por que a gente dá todo esse preâmbulo? Porque se fala muito do ponto de vista raso da coisa, mas quem vai lá sabe que não é fácil. E eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse estudo de viabilidade econômica, se ele existe, se ele não existe, quanto custaria para o governo anualmente manter uma rodovia com a BR-319 trafegável? Olha, inicialmente queria falar que esse grupo de trabalho é o grupo de trabalho do Ministério dos Transportes. Então, lá dentro, se você pegar como é que ele está sendo feita essa divisão, a estrutura do relatório ele tem como introdução, né? Um histórico institucional de estrutura, onde ele relata todas as ações que foram feitas, mostra diversos grupos de trabalho ao longo do tempo que já foram criados. Mas não é interdisciplinar, não tem outros ministérios, é só do transporte? É só dos transportes. Entendi. Né? Mas aí ele mostra tudo isso aí do que foi colocado, que já teve grupo de trabalho já do Ministério do Meio Ambiente, inclusive de onde saiu aquelas unidades de conservação, né? Fala sobre as ações que foram sendo feitas pelo DENIT ao longo do tempo, né? Aí tem um relato das atividades e reuniões realizadas pelo GT, e sim, mostra que teve reuniões com o IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, por aí vai, né? E a atual situação, as estratégias futuras, então, quais são as estratégias do Ministério em relação a toda essa questão de como é que vai ser tratada, a importância da governança e a presença do Estado, eu acho que é um item importante que foi colocado, de como é que você vai melhorar a atuação de várias instituições dentro desse processo, porque, como você disse, não é só a questão da conservação, até pela questão ambiental, você tem como é que vai ser a continuidade e atuação do governo federal, estadual e diversas instituições para garantir que as unidades de conservação serão preservadas, tudo desse sentido, né? Agora, quanto a essa questão desse estudo, o DENIT está fazendo o projeto, ainda estamos fechando esse estudo, porque eu tenho que dizer para você o seguinte: você tem uma questão de material,
que quando você está numa região como essa, a gente continua, que já tem pouco material para você trabalhar, quanto mais você trabalha numa rodovia não pavimentada, mais você consome esse insumo, ano a ano é mais cara a manutenção. Então, a questão real é a seguinte, ela, pelo tráfego dela, se você for pegar questões só de engenharia, ela já é uma rodovia que teria que estar pavimentada, pelo volume de tráfego hoje, né? Fora a importância que ela tem, né? Então, o que a gente entende é que, na realidade, vai ser muito mais barato a gente tratar uma rodovia pavimentada, em termos de manutenção, do que uma rodovia não pavimentada. Né? Mas eu não tenho uns dados aqui para te colocar. Já são feitos serviços, hoje já são feitos, para manter ela trafegável, já são feitos esses serviços? Sim, são serviços pesados que você faz, a gente utiliza muito rachão, que é pedra, né, para poder nos atoleiros, a gente teve um volume significativo de recursos, conseguimos deixar ela trafegável durante o período chuvoso agora essa última temporada. Ali você tem problemas, como você disse que o solo é argiloso, então acaba com uma chuva, ela pode até não dar atoleiro, vai ficar muito escorregadia, aí você pode ter uma questão de interdição por conta disso, né? E já começamos o trabalho para o próximo ano, não só da parte não pavimentada, como da pavimentada, que é uma rodovia já antiga. Estamos com projetos para fazer um programa que chama Revitaliza em todas as rodovias federais pavimentadas do estado do Amazonas, né? Nós estamos com esse programa lançado, e projetos de restauração também, para que a gente possa dar essa capacidade de suporte. Eu, particularmente, pelo que eu vejo, pelo tráfego que tem, pela importância que essa rodovia tem, ela realmente, e o próprio relatório do GT fala isso, ela tem uma viabilidade econômica, sim, e é essencial essa questão da pavimentação da rodovia. Não, isso é inquestionável. Só para fazer um adendo, Jenny, quando a gente fala em questão de viabilidade econômica, seria quanto custaria para o governo manter uma BR-319 asfaltada em sua plenitude, não somente do jeito que está agora. E a gente fala isso muito preocupado também, pela questão natural dela. Nós tivemos aí, em 2022, 2 pontes que caíram, né, e que pessoas morreram ali. E a gente fala muito preocupado com isso também. A gente até hoje não ficou muito claro, e eu tentando pesquisar agora o inquérito da PF, não encontramos se aquilo foi falta de manutenção, provavelmente foi falta de manutenção, muito embora o inquérito ainda não tenha sido concluído, né? Mas estava também ligada à natureza do que é a área, do que é a região. E é isso que nos preocupa, sabe, senhor Orlando? O governo federal ter essa condição de manter uma manutenção bilionária que deve custar, que deve ser, para não gerar mortes na BR-319 no que diz respeito à sua manutenção. E a gente teve o caso das 2 pontes, né, que não receberam a manutenção adequada e acabou ali gerando vítimas. Olha, essa questão, eu acho que são coisas um pouco diferentes. Você, né, pode nos explicar, por favor? Que a gente tem uma questão da manutenção, que é uma questão de custo, né, e de que nós vamos fazer bastante pontes, né? É importante colocar que essas pontes, uma foi feita, acho que na década de 70 ou de 80, não me lembro agora, e a outra dela foi feita no ano 2000. E a gente teve esses problemas que aconteceram ali. O DENIT contratou o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo para que dê um parecer sobre o que ocorreu, e esse parecer está saindo agora no mês de agosto. Então, nós estamos no aguardo desse parecer para que a gente possa se pronunciar. A gente não quer menosprezar a questão das dificuldades e dos desafios que vão ser colocados nessa pavimentação, as dificuldades que vão ser feitas, né? Mas, por exemplo, nós já licitamos 3 pontes próximas à realidade para serem feitas. O plano é de licitar o restante das pontes ao longo da BR-319, né? Só no trecho do meio são 41 pontes. Fazer essa licitação ainda no segundo semestre agora de 2024. A gente entende que essa implantação de pontes, trocar as pontes de madeira por de concreto, é essencial. Colocar que, inclusive, no relatório ele fala da questão que essas pontes vão ser mais largas para que tenha passagem de fauna, para que melhore isso aí, para a questão de evitar de questão dos igarapés, que seja carreado sedimentos. Então, são várias medidas que estão sendo colocadas, esses cuidados que estão sendo feitos. Obviamente que, como eu disse, a gente não quer menosprezar os desafios que tem pela frente nessa pavimentação, mas, ainda assim, a gente entende que ela é um empreendimento essencial para o estado do Amazonas,
para a região, para Roraima também, para Porto Velho, e a gente acredita que as medidas de engenharia sendo adotadas, a gente consiga fazer essa manutenção e vamos conseguir trabalhar bem melhor do que a gente com a rodovia não pavimentada. Eu acho, como eu disse, o custo de manutenção será maior, você vai ter um custo de implantação maior. Você tem que avaliar, por exemplo, que boa parte dos insumos ali no trecho do meio, principalmente, eles vêm de fora. Quando você pavimenta, o custo que você paga nesse transporte, ele diminui sensivelmente. Uma coisa é você transportar, por exemplo, um insumo em 300 km ou 400 km de rodovia não pavimentada. Outra coisa é você fazer esse transporte por insumo por rodovia pavimentada, né? Então, tudo isso aí tem que entrar na conta na análise que está sendo feita, né? Então, eu acredito que nesse sentido, sim, ela é uma rodovia perfeitamente viável que vai melhorar as condições. Você falou o seguinte, você pode até ter um custo equivalente ali, eu acho que vai ser menor, mas vamos supor que tem um custo equivalente, mas os benefícios sociais que você traz com essa pavimentação são muito maiores, entende? Então eu vejo que a gente que vai ser muito bom para o estado do Amazonas. Eu acredito que você tem uma questão ambiental que ela tem que ser analisada, mas não existe nenhum assim, impeditivo que você fala, não, e por conta disso aqui a rodovia não pode ser pavimentada. Muito pelo contrário. A gente já mostrou que é possível você fazer a rodovia, manter a rodovia e, considerando a parte ambiental, fazer ela com uma estrutura viável ambientalmente, que é o que o Ministério do Transporte pelo Grupo GT fala, que quer inclusive criar um modelo, que a 319 ela vinha a ser um modelo nessa questão ambiental. Superintendente, o senhor falou que o fluxo de veículos hoje na BR-319 ele já justifica a pavimentação. O senhor tem esse número para a gente? Olha, hoje, que varia muito do local. Aqui mais próximo da parte pavimentada, você já tem na faixa de 1.200, 1.300 por dia. Aqui no trecho do meio, então, de 500 veículos por dia. Então, assim, depende... que nós estamos até fazendo uma contagem agora também com uma atualização. Então, assim, a gente fazendo monitoramento. A gente vê que ele vem crescendo, nesse monitoramento, que ele vem crescendo substancialmente. Em 2023, ela já aumentou. Com a questão de ter conseguido manter a trafegabilidade durante o período agora de chuvas, né, de inverno, a gente vê que muitas empresas estão se preparando, inclusive empresas de ônibus, para fazer servir de leito aqui para Manaus, para Porto Velho. Então, a gente espera que vá ter um aumento ainda maior, que justificando aí essa questão da pavimentação da rodovia. Muito bem, são 9h52. Para você que está acompanhando a programação aqui da Band News Difusora FM, no Band News Amazônia, primeira edição, a gente recebe aqui nos estúdios da emissora o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amazonas, o DENIT, Orlando Machado, repassando aqui para a gente algumas informações muito importantes. E a gente entra num outro tópico agora, que é justamente sobre pontes sobre o rio Curuçá. Essas pontes, na verdade, elas tiveram ali um intervalo de queda, né, da estrutura de menos de 2 semanas de uma para outra. Uma no final de setembro de 2022, outra no comecinho de outubro também de 2022. Havia uma previsão de que até julho de 2023 essas pontes seriam concluídas, né, reformadas, toda a estrutura e tal. Prazo esse que não foi cumprido. Depois foi prorrogado novamente. Estamos em julho de 2024, 2 anos depois, praticamente desde a queda. A gente queria saber como é que está a situação das construções, como é que estão ali as obras naquela região e há uma nova previsão para a entrega dessas estruturas? Olha, nós estamos com a questão ali, se você for avaliar, nós fizemos essa prorrogação, né, da dispensa da licitação até outubro agora de 2024. Ali a questão, você tem as 2 pontes, você tem um projeto que é para ser feito, você tinha uma limpeza da estrutura ali que foi colocada, a estrutura antiga que você tinha no Curuçá, foram retirados os destroços, você tinha uma retirada do destroço da ponte antiga que colapsou, parte dela que ainda estava do Rio Altais Mirim, esses destroços já foram retirados. E você tinha a questão do projeto. Então, a empresa faria o projeto e executaria as pontes, né? Então, obviamente, teve um atraso imenso em relação ao que se pensava de que iria conseguir. A gente está tendo uma dificuldade muito grande no trabalho, no cumprimento desse cronograma em relação à empresa. A gente tem cobrado o cumprimento dos cronogramas, que realmente o prazo é agora para outubro.
Então, estamos vencendo essa questão principal, que é a questão da infraestrutura da rodovia, né? Da rodovia não, da ponte, que estamos trabalhando. Então, estamos trabalhando na tentativa aí de realmente, que sempre foi o planejamento, de entregar a outubro. Esses próximos meses agora, que a gente está tentando engrenar mais ainda essas obras junto com a empresa, fazendo uma cobrança forte, né? Em relação ao que nós temos equipe de supervisor, equipe de fiscalização, para que a empresa ela consiga cumprir esse cronograma. Vai depender muito do que a gente vai conseguir realmente fazer, que a empresa venha cumprir essa parte contratual, né? A gente vem tendo conversas diárias, semanais com a empresa, com o pessoal, para que a gente possa realmente entregar essas duas pontes. A gente acha que isso aqui, para a superintendência, era de vital importância, né? Para liberar uma etapa a menos que você vai ter de problemas, né? Então nós estamos trabalhando aí ainda para entrega em outubro. Mas assim, o cronograma está bem apertado, né? Mas a gente está trabalhando ainda por isso. A gente tem estamos fazendo a cobrança com a empresa exatamente para tentar fazer essa entrega em outubro. Até porque nós teremos uma dificuldade muito grande de uma eventual prorrogação com essa empresa, né? Se ela não cumprir, a gente não tem como prorrogar esse contrato. Certo. O senhor falou de cronograma apertado, uma entrega provavelmente para outubro. Hoje, 1º de julho de 2024, de 0 a 100%, essas obras estão em quantos por cento? Olha, a do Altais Mirim eu não tenho aqui certinho um percentual aqui comigo não, mas a do Curuçá em torno de 40%. Né? 40%. Mas o que nós temos, na verdade, a expectativa é que, fechando essa parte toda de estrutura, a gente tenha, como a partir daí você tem pré-moldado, que a empresa realmente consiga engrenar. Ela conseguindo, a gente vê que ainda tem chance, mas vai depender muito, aí já é uma questão do trabalho muito casado realmente para a gente entregar essas pontes dentro do prazo. O senhor cogita que tem aí um atraso, considerando o histórico, né? De não ter chegado nem a 50% até o momento? Olha, a gente sempre, obviamente, que a gente tem sempre um plano de contingência, né? A gente avalia isso aí, mas a nossa cobrança, a nossa luta realmente ali dentro da superintendência, junto à empresa, é que ela cumpra o contrato e cumpra o cronograma que foi acordado, né? Então, assim, nós prorrogamos por mais um ano, né? Teve problemas durante a primeira fase e que a gente entende agora que ela obrigatoriamente ela tem que entregar dentro do prazo estabelecido, né? Ela não tem mais nada que impeça dela trabalhar para entregar dentro do cronograma. Nós temos 3 minutinhos de jornal ainda, mas eu queria que o senhor respondesse uma pergunta que tem sido muito colocada aqui pelos nossos ouvintes. 3 ouvintes mandaram já essa pergunta, falando sobre essa questão. A Defesa Civil do Amazonas, ela informou que a estiagem pode ser antecipada em 30 dias. Né? Isso aí muda um pouco o prazo que nos afetaria aqui até... já começaríamos a sentir os efeitos da estiagem já em julho. Vocês têm acesso a essa informação? Já trabalham com alguma alternativa em relação às dragagens? Olha, em relação à questão da dragagem, realmente, por enquanto, o tratamento tem sido de entrar efetivamente assim que fizer essa contratação, né? Então, não existe nenhuma questão de antecipação disso aí, não teria como o DENIT fazer uma antecipação dessa dragagem. Então, o fato agora é trabalhar dentro do prazo que a gente tem para contratar o quanto antes, né? Qual que é o papel? É seguir os trâmites, né? Mas sem deixar nenhum prazo, tipo assim, trabalhando dentro do prazo ali, para que a gente possa entrar e realmente trabalhar nessa questão das dragagens. As dragagens serão feitas com esses contratos de 5 anos, pela nova lei são 5 anos e prorrogáveis por mais 5, né? Perfeito. A gente conversou aqui com o superintendente regional do DENIT, Orlando Machado, trazendo esclarecimentos sobre os contratos de dragagem, sobre a BR-319 e também sobre as pontes que colapsaram em 2022, que as obras ainda estão em andamento. Eu quero agradecer, viu, superintendente, a sua presença. Já está convidado para voltar mais vezes e trazer esses esclarecimentos para a gente, foram muito importantes. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço aí pela recepção. Um bom dia a todos.